É com muita alegria, um grande prazer na minha alma, em poder, nesta oportunidade, estar saudando a todos os nossos queridos irmãos que aqui fizeram os seus esforços e estão presentes na casa de Deus. Estendo também meus sinceros cumprimentos a todos aqueles que a partir de agora está nos acompanhando através deste canal da Igreja Apostólica, desta congregação aqui de Chapecó. Desejo, irmãos, que toda a graça, a bênção de Deus e a unção do seu digníssimo Espírito Santo estejam sobre todos nós nesta oportunidade. Irmãos, todas as reuniões de nossa igreja, ela tem a sua importância. Tanto a reunião de sábado como a reunião de domingo e como esta reunião de quinta-feira. É uma reunião, irmãos, muito especial, exatamente porque hoje nós temos a oportunidade de estar celebrando a existência do Espírito Santo do nosso Deus. Irmãos, para nós é muito gratificante, para nós é motivo de muita honra, de muita alegria em poder glorificar o Espírito Santo de Deus. Aquele que, no começo de tudo, usando a palavra haja, criou todas as coisas, os céus, a terra. Deus ia falando e as coisas iriam acontecendo de uma forma maravilhosa. Então esta reunião é dedicada ao Espírito Santo do nosso Pai, irmãos. Também rendemos a nossa adoração ao nosso Mestre Jesus, nosso Salvador. Rendemos ações de graça a todos os santos, apóstolos, profetas. E também rendemos, irmãos, a nossa glorificação aos nossos santos, novos e poderosos, Santa Avó Rosa e também Santo Irmão Alto. O meu desejo é que todos os meus irmãos estejam nesta reunião com esse propósito, com esse coração aberto, a fim de glorificar o reino dos céus e também de receber a palavra que Deus vai falar aos nossos corações nesta oportunidade. Quero desejar boas-vindas a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa igreja, e foi a melhor decisão que os irmãos fizeram de reservar este tempo para adoração a Deus, inclusive reunião especial, como eu lhes disse, de adoração ao Espírito Santo de Deus. Convido os meus irmãos que estão assentados, aqueles que puderem ficar em pé, nós iremos darmos abertura a este momento tão importante para a nossa vida, irmãos, cantando Igreja Forte, número 1 do nosso hinário. Com muita reverência, assim oremos. Querido Espírito Santo,
Querido Espírito Santo de Deus, hoje estamos aqui no seu tabernáculo, muito felizes, muito contentes para poder celebrar a existência desse Espírito tão maravilhoso que inspira o Senhor nosso Deus. Exaltação, glorificação a esse Espírito por excelência. Também louvamos ao Senhor Jesus, que faz parte da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Louvamos a Senhora Virgem Maria, Santa Gloriosa do céu. Louvamos a todos os apóstolos que, por ordem de Deus, foram escalados para poder estar aqui conosco nesta noite, nesta congregação aqui de Chapecó, e em todas as congregações que estão iniciando esta reunião devotada ao Espírito do Pai. Exaltamos a todos os senhores apóstolos de Jesus, agradecidos com a presença dos senhores, e também queremos, neste momento, exaltar o teu nome, Santa Avó Rosa, Espírito da verdade, que somente tem nos ensinado a verdade, Santa Avó Rosa, para o nosso bem, para a nossa salvação, para a nossa união. Louvamos o Senhor, irmão Aldo, profeta de Deus. Anjo poderoso, esteja aqui conosco, irmão Aldo, nos ajudando, e que esta palavra, que logo mais nós iremos meditar, que o Senhor, irmão Aldo, como profeta de Deus, possa intervir e agir em todos os corações presentes nesta reunião, e que assim o Senhor possa nos conduzir na mais pura verdade durante todo o transcorrer de nossa reunião, com a finalidade que todos os meus irmãos possam sair depois do final da reunião, cheios da graça do Espírito de Deus, felizes, alegres e vivendo em harmonia e união, conforme o mandamento que o Senhor Jesus nos deu. Como teu servo, eu entrego esta reunião de oração, ó Deus, sobre os teus cuidados, sobre os cuidados de Jesus, da Virgem Maria, de todos os santos que estão aqui e já estão a trabalhar e a abençoar a todos nós que aqui estamos. E unidos na mesma fé e no mesmo amor, apenas queremos agradecer. Amém. Agora, irmãos, cantaremos um hino muito especial que vai nos falar de toda esta adoração ao Espírito Santo de Deus, de número 82, ó Espírito Santo.
Nesse instante, irmãos, nós passaremos por um momento da mensagem. Toda vez que eu pego o boletim da igreja para poder ler a igreja, eu recordo que há muito tempo atrás, os santos apóstolos, muitos deles escreviam cartas e direcionava a uma certa igreja, ao povo daquela igreja. Nos dias atuais, irmãos, isto se cumpriu na nossa igreja. Hoje nós vamos meditar numa palavra muito especial, que é uma carta escrita, uma mensagem, que vai falar ao meu e ao seu coração. Então, estejamos atentos à palavra de um profeta que Deus preparou, e sobre a unção do Espírito de Deus, do Consolador, a Santa Vó Rosa, hoje, nesta noite, deseja falar aos nossos corações. A união e o amor fraternal. Através de um dos boletins internos da igreja, o Santo Irmão Aldo nos deixou uma mensagem preciosa, fundamentada na doutrina do nosso Senhor Jesus, a respeito do sagrado dever da prática efetiva da união e do amor fraternal, como família apostólica, afirmando: no passado, quando a nossa amada igreja foi formada por Jesus, através da pessoa da Santa Vó Rosa, um dos seus princípios básicos foi a união de pessoas numa só fé e num só Espírito. Qual é a base e o fundamento desta afirmação do Santo Irmão Aldo? São os preciosos ensinos doutrinários do Evangelho do Reino dos Céus, legados por Jesus nosso Senhor. Princípios estes que, quando praticados com fé, amor, possibilitam que os fiéis e seguidores sejam bem-aventurados e felizes e abençoados, e que vivam unidos fraternalmente ao seu semelhante, evitando todos os sentimentos que dividem os corações, que traz tristezas, amarguras, desentendimento, que tira a verdadeira paz dos corações. Sentimentos estes que corrompe a união e divide os corações. O Santo Irmão Aldo recomendou também naquele boletim, dizendo: peço-lhes que sejam unidos, sempre respeitando os direitos de todas as pessoas, a fim de que sejam felizes e abençoados. Sigam esses conselhos e encontrarão a paz para o seu viver. Compreendam, estimados irmãos e irmãs, que para ter uma vida de paz em seu viver, é preciso a cada dia, no seu lidar cotidiano, colocar em prática a santa doutrina e a disciplina que vieram dos céus para a nossa igreja, cujos ensinos Jesus nos concedeu através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e nós da direção lutamos até os dias de hoje para mantermos na íntegra esses ensinos. A doutrina da nossa igreja é vida, conduz para a eternidade, quando é aceita e passa a ser amada, obedecida, respeitada de
todo o coração por aquele que assim crê. Proporciona a verdadeira paz e a felicidade. A base da vitória de nossa igreja e de cada apostólico é a perfeita prática do seu viver em seu coração. Prática da doutrina e da disciplina que o nosso Senhor Jesus e a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos retransmitiram. E se praticarem o verdadeiro amor fraternal, sendo muito cordiais uns para com os outros, cada um zelando da sua própria vida, evitando tudo quanto prejudica a fé, o bom relacionamento de uns para com os outros, serão bem-aventurados, incentivarão de maneira natural a prática da fé em Deus o Pai e nos seus santos. Meditando nesta mensagem do Santo Irmão Aldo, poderemos afirmar que sozinhos corremos um grande risco de sairmos perdendo diante das lutas e diante das adversidades da vida. Mas se houver a união, o amor fraternal entre todos os irmãos, seremos vitoriosos e nos tornaremos uma igreja mais forte. São Paulo sabiamente recomendou à igreja de Corinto em seu tempo: irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisão entre vocês, e sim, para que todos sejam unidos num só pensamento e num só parecer. A união entre os irmãos deve ser fundamentada no amor fraternal. Sem amor, sem renúncia, não há como vivermos em união. O amor a Deus é que nos mantém unidos, e através do amor que entendemos e suportamos uns aos outros, para que todos sejam aperfeiçoados. O amor que nos une. Não se esqueçam que fomos criados para viver em união com Deus, com os santos, com os anjos e com os irmãos. A união é a grande prova do poder de Deus. Ninguém jamais consegue unir pessoas completamente diferentes e torná-las numa família. Lembre-se das palavras do Santo Irmão Aldo: somos uma família só. O que nos une não são os laços de sangue ou interesses comuns, mas é o amor incondicional a Deus e aos santos. A Igreja de Cristo, descrita por São Paulo quando descreve em Corinto, num corpo que deve estar completamente unida para funcionar bem. Somos membros distintos, diferentes, mas cada um tem o seu papel muito importante para a obra de Deus. São João afirma: quando a igreja está unida, mostra a glória de Deus. E hoje nós podemos afirmar: quando a igreja apostólica está unida, prova a glória de Jesus através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Reflitam nestas palavras de São João. Se alguém afirmar: eu amo a Deus, mas odeio seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, quem vê, e não pode amar a Deus que não vê. Ele deu este mandamento: amar a Deus e ame
também o seu irmão. Quando se perde o amor fraternal, a união, os relacionamentos da igreja, na família, no trabalho, ficam comprometidos e gera muita confusão. As pessoas não estão unidas, perdem a confiança umas nas outras e se tornam mais fracas e vulneráveis. São Paulo deixou registrado em Romanos: ó Deus que concede perseverança e ânimo de vocês, um espírito de unidade, segundo de Cristo Jesus, para que cada um de vocês esteja num só coração, numa só voz, e glorifique a Deus, ao Pai e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem, amem uns aos outros, da mesma forma como Cristo vos aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Estimados irmãos e irmãs, vivam em união, amando ao seu próximo como a ti mesmo, se consagrando, se santificando a cada dia. Assim alcançarão a perfeição de sua alma, pois a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo receberam todo o poder do Pai, de Jesus e da Virgem Maria Santíssima, dos santos e anjos, para ajudá-los a serem vencedores. Assim façam por meio da vigilância e da oração, e certamente alcançarão a santificação, a perfeição para a sua alma, com a graça e as virtudes desses santos poderosos. Sejam sinceros, perseverantes, mansos, humildes de coração, e encontrarão descanso para a sua alma, conforme recomendou Jesus no seu santo Evangelho. Prezados irmãos e irmãs, nesta noite de quinta-feira, desejo meditar com os meus irmãos sobre o amor, mas com a direção do céu e com a ajuda do Espírito Santo de Deus, e com todos os santos que foram escalados pelo Pai, vai abrir o nosso entendimento, para que assim possamos compreender conforme é, de fato, o verdadeiro amor ao próximo. Digo aos irmãos que o amor é muito mais do que um sentimento. O amor é um mandamento. E Jesus, o amor em pessoa, disse numa certa vez: novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros. Então, o que é amor? Irmãos, amor, segundo a doutrina, é a capacidade de uma pessoa, que ela tem esta capacidade de se colocar no lugar da outra, sem fazer julgamento precipitado. É sentir a dor do outro. Se eu não me colocar no lugar do outro, imaginar, mas se fosse eu, como que eu ia reagir diante desta situação? Desta forma, irmãos, se nós não sentimos a dor do outro, nós não vamos compreender de fato o verdadeiro amor ao próximo.
E para que nós possamos entender melhor, a Escritura nos conta de um homem que saiu de Jerusalém em destino a Jericó. E aquele homem foi naquele caminho, e segundo os relatos, o caminho era muito perigoso. Perigoso por quê? Porque vinha muita gente do templo, lá de Jerusalém, caravanas, comerciantes. Então aquela estrada era muito perigosa, e aquele homem sabia disso. Que aquela estrada era muito perigosa. E de repente, houve uma voz de assalto. Assaltou aquele homem. Não apenas pegou os seus bens, mas, irmãos, espancou de uma forma cruel. Espancou de uma forma cruel, deixando quase morrendo aquele homem. E Jesus, contando esta parábola, ele disse que naquela mesma estrada veio um sacerdote. E o sacerdote passou por aquele homem, vendo aquele homem jogado no canto, todo quebrado, mas ele não fez nada. Sacerdote, irmãos, era um líder. Daí a gente imagina, meu Deus do céu, um líder religioso, conhecedor das Escrituras Sagradas, viu aquele homem naquele canto e foi embora. Muitas vezes a gente faz um julgamento precipitado, sem saber de fato aquela situação. Como eu disse para os irmãos, o caminho era muito perigoso. Quem dos irmãos teria essa coragem, sabendo que o caminho é perigoso, de parar e de fazer alguma coisa? Não, eu não vou fazer, porque talvez é um assaltante que está fazendo de conta que, né? Então eu não vou fazer nada. Então nós não podemos julgar o sacerdote. Ele viu, ele tinha motivos para não parar e seguiu o caminho. Mas Jesus conta que veio também um levita. Levita era um trabalhador que trabalhava no templo, que também conhecia das coisas de Deus, mas também teve os seus motivos para não parar, porque o caminho não é perigoso, então ele seguiu e foi embora. Mas Jesus conta que parou um homem, bom samaritano. Inclusive tem nas Escrituras que os samaritanos não tinham uma boa relação com os judeus. Eram totalmente diferentes uns dos outros. Mas aquele bom samaritano parou. Por que ele parou? Ele tinha motivos para continuar a sua caminhada. Segundo fala que era um homem de negócio. Ele tinha motivo para não parar. Mas o que ele fez? Ele se colocou no lugar do outro. Ele disse, eu não vou conseguir de ir embora e ver esse homem nessa situação. Eu não vou conseguir isso, não vou. Então o que ele fez? Pegou aquele homem, já fez os primeiros curativos. E daí, fazendo os primeiros curativos, foi à procura de uma hospedaria. E ele encontrou uma hospedaria, ele disse, olha, cuide desse homem. Aqui tem um pouco do dinheiro, mas se faltar, na volta eu vou passar por esse mesmo lugar. Eu pagarei vocês. Então, aquele bom samaritano se colocou no lugar do outro. Ele sentiu a dor do outro. Mas por que Jesus estava contando esta parábola? Qual foi a razão?
porque perguntaram para ele quem era o nosso próximo. E aí Jesus contou, havia um homem, ele contou todo esse fato para exemplificar quem é o próximo. Então a pergunta é, irmãos, quem é o nosso próximo? Aqueles que nós temos o alcance de alcançar aquela pessoa. Esse é o nosso próximo. Nossa família é o nosso próximo. Então, de que jeito que eu trato com a minha família em casa? É uma pergunta que nós devemos perguntar para nós mesmos. Se de fato a gente tem amor no coração, de que forma que nós nos relacionamos com as pessoas de nossa família? Será que eu coloco no lugar da minha esposa? A esposa coloca no lugar do seu esposo? Muitas vezes o esposo, isso não é para apostólico, irmãos, mas acontece no mundo, que o esposo muitas vezes chega do trabalho e chega muitas vezes, não está feito a comida para ele, tanto almoçar ou para ele jantar, ele fica brabo. Mas, meu Deus do céu, estava trabalhando e você não fez nada, mulher. Mas ele não se colocou no lugar dela. Ela tem um filho para cuidar, o filho dele. Tem a casa para limpar, muitos afazeres na casa, irmãos. Não, a gente precisa colocar no lugar do outro para a gente entender. Que seja a mulher também. Ah, meu esposo trabalha, então, entendeu? Então, está tudo bem, e o esposo chega em casa, a mulher muitas vezes maltrata o esposo, mas a mulher não consegue colocar no lugar do esposo. Como é que foi o trabalho? O trabalho muitas vezes, árduo, cansativo, não, o esposo não está muito bem. Então a gente precisa colocar no lugar do outro. E quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente compreende, a gente entende. O sentimento do amor fraternal, irmãos, não é a gente sair aí fazendo caridade, postando nas redes sociais, olha, vou tirar uma foto aqui, vem, encosta aqui, deixa eu tirar uma foto aqui que eu estou te dando essa cesta básica. Não, gente, caridade não é isso não. Amor ao próximo não é assim. O que a mão direita faz, a mão esquerda não precisa saber. Então a gente faz a caridade com amor. Porque, irmãos, com esse sentimento de a gente colocar no lugar do outro, tendo amor uns para com os outros, vai acontecer o quê? Vai acontecer a união na família. Vai acontecer a união no trabalho. Aquele trabalho em equipe, um ajudando o outro. Ah, meu colega está precisando fazer alguma coisa, eu vou ajudar. Em equipe esta união. E na igreja também gera união. Porque um se coloca no lugar do outro, e um vai ajudando o outro. Entenderam, irmãos? Então, o que mais Jesus pediu, irmãos, e os nossos santos, Santa Vó Rosa e o irmão Aldo, foi realmente esta unidade. Então eu não posso querer, só o meu querer, tem que ser assim, tem que ser desse jeito. Não. Já imaginaram, irmãos, se, vamos dizer, vamos pintar a igreja de Chapecó, e cada um tivesse um parecer, pintar-se de azul, pintar-se de amarelo, pintar-se de vermelho, o que queria ficar, gente do céu? Uma coisa feia. A gente precisa entrar em consenso, como diz o apóstolo São Paulo, que vocês concordem uns com os outros. Então, converse. Olha, meus irmãos, nós estamos pensando aí de pintar a nossa igreja de Chapecó. O que vocês acham? Vamos pintar a igreja de branco, é mais bonito. Entenderam? É muito mais fácil do que um dizer, não, tem que ser do meu jeito, tem que ser da forma que eu penso. Não, irmãos. A igreja de Deus não pode existir isso. Inclusive no ministério, que seja de pastor, que seja do próprio coral, de regentes. Não pode haver essas picuinhas, irmãos.
porque essas picuinhas dividem, enfraquece. Como diz na palavra, como que a gente vai anunciar de forma natural a fé em Deus, a fé nos santos de Deus, de forma natural? As pessoas precisam olhar em nós, olhar para a nossa família, olhar para a nossa igreja e ver de fato um ambiente harmonioso. Aí está glorificando Deus, glorificando Jesus, glorificando os nossos santos. Então, eu gostaria que os irmãos voltassem para suas casas com esse pensamento. O que eu tenho feito na minha casa? Será que eu tenho colocado no lugar da minha esposa, no lugar do meu esposo, no lugar do meu filho, no lugar daquele colega de trabalho, no lugar daquele patrão? Será que eu tenho colocado no lugar dele? E desta forma, irmãos, nós vamos compreender, vamos sentir a dor do outro e vamos agir de uma maneira que Deus vai aprovar a nossa conduta, vai aprovar a nossa reação. Deus vai ficar feliz. Deus vai enviar os teus santos e anjos para estar acompanhando aquele pai, aquela mãe, aquele jovem, aonde aquele jovem for. Está um anjo do Senhor acompanhando, porque suas ações glorificam a Deus, glorificam o reino dos céus. Mas talvez se alguém tenha alguma dificuldade, algum sentimento que não é bom no seu coração, talvez esteja pensando, mas eu tenho um coração muito duro para amar mesmo. Aquilo que a pessoa fez para mim, olha, não tem perdão. Eu peço para essas pessoas que estejam pensando desta forma, ore. Ore. A oração, ela é primordial. Nós vamos ter a oportunidade. Peçam para os santos de Deus da sabedoria e entendimento, para você aprender a amar como Deus nos amou. Está na doutrina, irmãos, que Deus nos amou de tal maneira que Ele enviou o seu único Filho, para que todos que nele crescem não pereçam, mas que tenham a vida eterna. Foi o amor incondicional de Deus. E esse amor devemos ter uns pelos outros. Que esta mensagem esteja nos vossos corações. Eu convido a igreja para poder ficar em pé. Nós vamos, irmãos, já está nos preparando para o momento da oração. E vamos cantar agora, Reunidos em Oração, de número 176. Santa voz.
Estará aberta a oportunidade, cada um dos meus irmãos poderão assim fazer suas orações individuais. Amém. Cantaremos agora Glória ao Pai de número 81. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Santo Espírito, glória a Maria Santíssima. Amém. Quero agradecer a toda a Irmandade da nossa Igreja Apostólica aqui de Chapecó, pela sua presença, pelo seu silêncio, também pelas apresentações dos hinos. Quero agradecer em nome do Santo Irmão Aldo, da Santa Avó Rosa, que Deus os abençoe grandemente. De uma forma geral, agradeço a todos os meus irmãos que fizeram os seus esforços para poder estarem aqui na nossa igreja, louvando, glorificando e exaltando o Espírito Santo do nosso Deus. No final de semana nós teremos reunião e um outro pastor está lá escalado nesta congregação para realizar as duas reuniões. Oremos para finalizar a reunião de oração. Querido Pai, nosso Deus, que maravilha, Senhor, de estar na Sua presença. Não tem um lugar melhor de estar juntinho contigo, onde tivemos oportunidade de celebrar a existência do Teu Espírito Santo. Tivemos oportunidade de glorificar o nosso Mestre Jesus, que é um amor em pessoa. Tivemos oportunidade de glorificar a Senhora Virgem Maria, nossa mãe, mãe dos filhos de Deus. Oportunidade de exaltar todos os apóstolos que foram escalados pelo Pai para poder estar aqui conosco nesta reunião de oração. Tivemos oportunidade, Santa Avó Rosa, em poder estar exaltando a Tua pessoa, o Seu poder. Oportunidade de exaltar também o Senhor Irmão Aldo, profeta do nosso Deus. Exaltamos a todos os senhores. E neste momento eu quero, neste instante, rogar aos senhores santos de Deus, em favor de todos os meus irmãos que aqui estão nesta reunião, os nossos internautas também, pessoas que ouviram a nossa palavra, irmãos que ouviram a nossa palavra, que entenderam, irmão Aldo, o pedido que o Senhor fez em nome de Deus, exatamente para que a gente tivesse esse sentimento tão bonito, tão precioso, que faz parte do Espírito Santo de Deus, que é o sentimento do amor, esse sentimento embutido no nosso coração, porque assim nós vamos nos colocar no lugar do outro, vamos compreender o nosso irmão, e assim a união
que a coisa mais bela que pode existir vai haver dentro das famílias e dentro da própria igreja do Senhor. Talvez alguém esteja arrependido por alguns comportamentos, pede perdão e misericórdia pelos seus atos. Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, eles estão pedindo perdão por alguma palavra errada direcionada ao esposo, à esposa, ao pai, à mãe, ao seu irmão de fé. Estão pedindo perdão e estão se humilhando, ó Santa Avó Rosa, na presença do reino dos céus aqui presente. Estendo as minhas mãos sobre esses pedidos que encontra muitos nomes dos teus filhos que colocaram a ter a caixa de oração. Muitos pedindo força, força, inclusive para ficar nesta igreja, para seguir somente esse santo caminho. Ajude Santa Avó Rosa, talvez é um jovem, pessoas que têm um dom no coração e que poderia estar servindo, inclusive esta igreja. Ajude esta alma valiosa e muitas almas valiosas espalhadas por este mundo. Tenha misericórdia de todas as pessoas, das mães, dando sabedoria para as mães para cuidar das crianças, dando sabedoria para os pais, enfim, para todos, sabedoria que nós precisamos para ter discernimento, tomar decisões sem precipitação. Prezados irmãos, creiam assim e recebam a bênção de Deus, porque Ele está nos abençoando. Anseio para nos dar essa preciosa bênção. A bênção de Jesus, irmãos, a bênção da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, eles estão nos abençoando. Vão em paz e vivam em união, amando uns aos outros e se colocando no lugar do seu irmão. Amém. Passou para todos e até uma próxima oportunidade. Que Deus e os santos os leve de volta até as suas casas.